Um dia desses eu tive uma necessidade de criar um aplicativo em Bubble, mas eu precisava ter os dados de uma maneira mais... Como é que eu posso dizer? Mais da minha mão, sabe? Ter o acesso realmente aos dados sem precisar ficar refém da Bubble. E o melhor cenário, nesse caso para mim, era ter um banco de dados externo, no qual eu tivesse toda a segurança dos dados, pudesse ter backup, e amanhã, se eu decidir de repente mudar a tecnologia, eu não preciso me preocupar com os dados, pois eles estariam numa base onde eu teria controle sobre ela. Só que existia um problema para mim nesse caso, que era ter um custo adicional além da plataforma Bubble, porque esse meu projeto, ele era muito embrionário e não tinha investimento, então eu precisava não gastar com isso, né? Ou seja, com essa base adicional, com essa base externa. E aí eu me lembrei que eu já pago um servidor onde eu hospedo alguns sites meus, e lá eu tenho a possibilidade de criar bases MySQL. MySQL, você que não conhece, MySQL, depois dá uma pesquisadinha aí. E não tem um custo adicional, né, para eu poder criar essas bases. Eu falei, poxa, então eu vou usar esse meu servidor, já que eu já pago por ele, então já faz parte do meu orçamento, e vou criar uma base e vou criar minha aplicação consumindo essa base. Então, aí eu vi essa necessidade, trabalhei em cima desse projeto e eu achei que essa necessidade podia ser útil para alguém aí que tá me assistindo, então eu resolvi mostrar o que eu fiz, como fazer para você poder entender também. Já vou mostrar um pouquinho como criar uma SQL nesse servidor também, caso você tenha, e acho que vai poder te ajudar caso você não saiba também criar essa base MySQL. Então, gostou do assunto? Fazia tempo que eu não falava de Bubble, né? Você gostou, né? Então, curte aí, já fica comigo aí. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Seja bem-vindo nesse canal, você que ainda não me conhece, esse aqui é um canal onde você vai encontrar muito sobre tecnologias low code, no code, falando sobre esse mundo de desenvolvimento de sistemas, aplicações, aplicativos, o que você quiser chamar, de que maneira você quiser chamar. Aqui você vai encontrar diversas ferramentas, que eu não gosto de ficar preso a uma ferramenta, porque a gente precisa ter um leque de possibilidades, tá? Então faz o seguinte, para você não perder o canal de vista, já se inscreve no botão vermelho, ative as notificações e dê o seu like, porque isso ajuda também com que esse vídeo chegue a pessoas que, assim como você, precisavam desse conteúdo, tá? Então é uma forma de você contribuir também. Aqui do lado, ó, tem as minhas redes sociais para você me seguir também, tá? Mas tudo tá facinho lá na descrição, então dá uma olhada lá e é só clicar, você já vai para minhas redes sociais, que também tem outros conteúdos lá, tá bom? Bom, vamos ao que interessa e vamos começar esse tutorial, podemos dizer assim? Podemos dizer assim, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer em duas etapas, tá? Primeiro, eu vou criar o banco de dados, ou a base de dados. Eu gosto, a gente também chama um banco de dados de base de dados, para você que não tem experiência aí com desenvolvimento, tá? E depois eu vou lá para a Bubble, vou criar um aplicativo lá e vou consumir essa base de dados, tá bom? Então vamos por partes aí. Para criar a base de dados, eu vou mostrar aqui o servidor que eu tenho, né? O servidor de hospedagem de sites que eu tenho, que é a HostGator, né? É um servidor que eu uso aqui. Alô, HostGator, né? Patrocina o canal e vai, pô, ajudaria bastante. Pessoal, quem conheceu o pessoal da HostGator, marca aí para falar, pô, você não ajuda o canal do Léo lá, ele tá falando de vocês de graça. Olha só que bom. Pô, poderia dar uma ajudadinha aí, eu conseguiria produzir de repente mais conteúdos aí, trazendo algumas ferramentas legais aí da HostGator, né? Enfim, mas foi só uma brincadeira aqui. Mas se eles quiserem, eu vou aceitar. Então eu vou entrar aqui na HostGator. Eu já tô logado. Pode colocar minha telinha aí, ô Marcos, por favor. Já tô logado aqui na HostGator. E aí eu entrei aqui no cPanel da minha hospedagem, tá? E eu vou encontrar aqui no cPanel, ó, aqui a parte de banco de dados, tá vendo? Eu tenho aqui, eu vou usar um assistente de banco de dados para criar um novo banco de dados, tá? Então, se você tem aí uma hospedagem que tem o cPanel, vai ficar parecido. Se não, ficar bem quase igual, né? Aqui eu vou dar um nome para esse meu cara, vou chamar ele de Base Bubble, tá? Base Bubble. Próxima etapa é o nome do banco. Agora eu vou dar o nome do usuário, vou colocar aqui User Bubble, tá? Pronto. A senha, vou colocar uma senha bem difícil, tá? Uma senha bem difícil aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, mudar. E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, mudar. Prontinho. Vou criar esse usuário. Legal, e aí eu vou dizer o que esse usuário pode fazer. Ah, esse usuário pode fazer tudo, tá vendo? Eu dou os privilégios aos usuários aqui, tá bom? Beleza. Eu preciso clicar em fazer alterações? Acho que sim, era isso.
Ó, o usuário foi adicionado, tal, adicione outro banco de dados, mas ele já está feito, né? Então, vou voltar aqui, ó, retorne para banco de dados, tá? Ó, volta aqui, prontinho. Já temos o banco de dados aqui, ó, base Bubble, tá vendo? Ó, base Bubble, tá aqui, já tá prontinho. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, ó, lá na parte inicial do cPanel, e eu vou vir aqui em PHP MyAdmin. Porque com esse sisteminha aqui, eu vou conseguir acessar essa base de dados. Ó. Então, eu vou abrir aqui, vai ter todos os bancos que eu tenho, né, nessa minha hospedagem, tá? Eu vou vir aqui em base Bubble, ó, e eu vou conseguir ver e conseguir criar tabelas, né? Que é o que eu quero fazer aqui. Uma tabela simples, só para a gente poder brincar aqui, tá? Vou criar uma tabela chamada produto. E eu quero nessa tabela, sei lá, 3 colunas, um ID, um nome e um preço. Pronto, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui 3 colunas, vou executar, vou colocar aqui o nome da primeira coluna, então aqui, ó, nome da coluna, qual é o tipo de dado que eu vou guardar nessa coluna aqui, tá? Os valores, o tamanho, na verdade, qual vai ser o tamanho, qual vai ser o padrão, ó? Eu vou deixar isso aqui em branco. Aqui, colação, eu também não preciso colocar. Atributos, também não vou precisar colocar, tá? Aqui eu clicaria se eu quisesse que fosse nulo, né? Se permitisse nulo. Índice, eu quero dizer que esse ID vai ser uma chave primária, tá? Ó, vou clicar aqui em OK. E aqui, ó, eu vou no AI, ó, tá vendo? AI significa auto-incremento, né? Ou seja, para ele auto-incrementar. Então eu quero que esse cara seja um auto-incremental, tá bom? Ele tá cortando aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, ó. Visibilidade, mover coluna. Não, ele tá cortando porque eu tô com a minha tela reduzida, né? Mas é só isso, só vamos marcar aqui para ele gerar automaticamente. O que quer dizer isso? Acho que eu não consegui explicar bem para você. Quer dizer o seguinte, quando eu marco que um campo ele é auto-incremental, o que ele vai acontecer? Ele tem que ser do tipo inteiro, tá? Senão não vai funcionar. E aí, sempre que um novo registro for criado, ele vai inserir um registro, ele vai já inserir um valor sempre somando 1. Então ele começa com o número 1, o próximo registro já vai ser com o número 2, o próximo com o número 3, o próximo com o número 4. Então ele já vai fazendo ele vai incrementando, né? Então por isso que é auto-incremental. O próximo campo aqui eu vou colocar name, né? De nome. E vou colocar aqui, vai ser do tipo varchar. Nesse varchar é obrigatório que eu coloque o tamanho aqui. Então eu vou colocar o tamanho, sei lá, 150, tá? 150. Colação, eu não preciso, não preciso. Aqui é referente ao, eu posso definir a linguagem, né? Vou deixar assim mesmo, tá? Não é um índice primário e nada, não precisa de mais nada aqui. E o último, eu vou colocar o price. E esse price, ele vai servir para colocar o preço. Então, eu vou procurar um numérico aqui que seja decimal, ó. Então, eu vou colocar decimal. O resto eu não preciso de nada. Eu sempre dou uma recapitulada aqui para ver se precisa ou não, tá? Eu vou salvar. Ó. Com isso, ele vai gerar esses campos aqui pra gente, ó. Acabou de gerar pra gente, tá? Tá lá, já tá criado esses carinhas aqui, tá? Legal. A gente pode agora vir aqui, ó, em inserir para poder inserir dados, tá? Então, ó, aqui a gente insere dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o ID em branco, vou colocar no nome aqui, eu vou colocar, sei lá, caneta, tá? Aqui no preço eu vou colocar 3 e vou executar, ó. Tá vendo? Ele vai inserir, né? Então ele já teve uma linha inserida, ele tá falando o que ele usou aqui, ó, para inserir a linha, e vamos ver se realmente ele inseriu. A gente vem aqui em visualizar, ó, tá inserido já, tá vendo? ID 1, caneta, price, tá bom? Aquele cara ali que ele mostrou, depois que eu inseri, é como ele fez, ele executou um insert. Depois a gente vai até usar isso lá na Bubble para poder fazer, deixar pronto essa manipulação ali das informações, né? Como que a gente vai configurar consultar um valor no banco, como que a gente vai inserir um valor do banco. Então a gente já usa o que essa ferramenta PHP MyAdmin nos entrega ali, nos entrega falando o que ele fez como código, né? Como script, a gente vai usar lá na Bubble, que vai facilitar a nossa vida, tá? Vamos lá para a Bubble agora? Agora a gente vai partir para a parte da Bubble, tá? Então vamos aqui, Bubble. Se você ainda não tem cadastro na Bubble, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar
a Bubble. Combinado? Beleza? Então tá. Eu vou pegar um projeto pronto aqui para ganhar tempo, tá? Então você cria seu projeto para ficar mais fácil. Eu vou pegar um projeto pronto, vou criar uma nova página, né? Vou criar uma página aqui, base externa, tá bom? Beleza, uma página em brancão mesmo, tá? E aí a primeira parte que a gente tem que fazer é instalar um plugin. Então a gente vem aqui em plugin e vamos procurar aqui, ó, adicionar um plugin para, vou colocar ele aqui de SQL, ó, já apareceu, ó, SQL Database Connector, da própria Bubble. Esse cara que eu vou usar, ele é gratuito e ele funciona bem, tá? Vamos instalar, pronto, já está instalado, é muito rápido, né? A instalação nem faz cosquinha, né? E aí a gente vai configurar agora esse cara para poder funcionar. Tem o primeiro passo é o crucial aqui, que é definir a conexão, em que banco que a gente vai se comunicar, ou seja, como é que a gente vai, a gente está dizendo para a Bubble, olha, a gente vai se comunicar com aquele banco específico, porque ele vai criar uma espécie de túnel até aquele banco para poder fazer essa comunicação, tá? Então vamos adicionar aqui, ó, nova conexão. Aqui eu vou dar um nome para essa conexão, vou colocar aqui, ó, sei lá, vou colocar banco MySQL, vai, tô sem criatividade nenhuma. MySQL, tá? Qual é o tipo? Ou melhor, vou colocar meu banco, tá? Qual é o tipo do banco? Aí eu tenho possibilidade de trabalhar com 3 tipos, o Postgre, o MySQL e o Microsoft SQL Server, tá? Eu vou vir aqui no MySQL e agora eu tenho que colocar a string de conexão. Léo, o que é isso? É um texto longo que dentro dele tem as configurações para eu me comunicar com o servidor, tá bom? Como é que funciona isso? Eu vou te mostrar, eu já tô com ele aqui mais ou menos pronto para poder te explicar. Ó. Eu vou colocar ele aqui, qualquer coisa... se você quiser, eu posso colocar na descrição ou nos comentários. Se precisar, me fala comigo nos comentários, que aí eu compartilho com vocês. Mas basicamente, essa é a string de conexão. E aqui, ó, onde eu deixei escrito aqui, ó, usuário, tá vendo? Ó, usuário, depois tem 2 pontos, senha. Esses 2 pontos é para separar, tá? Depois, aqui vem, ó, eu já deixei gravadinho, aqui vem o endereço do meu servidor, já tá ali da HostGator. Aqui é a porta, ou seja, que porta que ele vai entrar lá no servidor, tá? Então isso é um pouco mais técnico. E aqui qual é o banco de dados, tá bom? Qual é a base, qual o banco que eu vou me comunicar. Então vamos lá, qual que é o usuário? Nossa, eu já esqueci, na verdade. Eita, deixa eu voltar aqui, que eu... esqueci realmente. Eu criei, mas eu esqueci. Qual é o nome do usuário? A gente vem aqui, ó, nome do usuário. Ó, o usuário eu vou procurar aqui. Era esse aqui, ó, Léo Andrade 69 underline user bubble. Vou pegar ele e vou trocar aqui, ó, e vou colocar no lugar do usuário aqui. A senha, qual que é a senha? Lembra que eu tinha colocado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, mudar. Nossa, eu tô com medo desse arroba dar problema. Então deixa eu fazer o seguinte, antes que ele dê problema, eu já vou mudar agora, tá? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, joguinho da velha, mudar, tá? Vou fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, joguinho da velha, mudar, tá? Beleza, ou melhor, vou gerar uma senha aqui, ó. Pronto, vou copiar essa senha aqui, ó. Beleza, melhor ainda, tá? Vou usar essa senha aqui, ó. Que aí eu sei que não vai ter problema. Alterando a senha, foi. Você definiu a senha com sucesso. Beleza. Vamos lá e vamos... Cadê? Ah, aqui. Tinha me esquecido. E vou colocar aqui, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mudar, que eu tava com medo do arroba ser confundido com esse outro arroba, tá? Eu vou colocar a senha ali que ele gerou automaticamente. E aqui eu vou ter que colocar o nome da base. Então eu venho aqui no PHP admin, ó, e vou ver esse nome aqui, ó. Então eu tenho que pegar esse nome aqui da base, ó. Tá, ó, esse, tá? Como é que eu faço para pegar ele? Tá aqui em cima, ó. Tá escrito aqui, ó. Base Bubble, tá? Vou pegar ele, exatamente o mesmo que tá descrito ali, e vou colocar aqui. Vou fazer um teste de conexão, ó. Teste de conexão, database conectado. Boa. Já funcionou. Já está comunicado com o banco. Já foi até o servidor lá onde está o banco de dados, já entrou lá e falou, ó, beleza, você tem acesso aqui agora,
tá bom? Feito essa configuração, agora, como é que esse plugin funciona? Ele funciona através de queries. Como assim queries? É como se a gente criasse, como é que eu poderia dizer? Gatilhos, tá? Gatilhos, ou funções, né? Como a gente criasse funções para fazer coisas específicas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma consulta ao banco de dados para ele me retornar uma lista de produtos, tá? Então eu vou criar uma query para isso. E aí eu falo, nessa query ele vai fazer, ele vai ter essa responsabilidade. Vai lá no banco e traz os dados referentes ao produto dentro de uma lista. Só para vocês poderem tentar captar, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo aqui nos comentários, beleza? Como é que a gente faz essa query? Aqui embaixo, ó, adicionar new query, ok? Adicionar new query, a gente vai dar nome para a query. Então eu vou colocar aqui, ó, obter produtos. Qual a conexão? Aí eu seleciono aqui, ó. Lembrando que eu posso ter mais do que uma, aí eu selecionaria ela aqui, tá? Então posso deixar mais que uma configurada. Em alguns casos é necessário ter mais do que uma, tá? Você quer usar como? Eu quero usar ela dentro como um componente de dados ou dentro de ações lá no workflow. Eu vou deixar para os dois, então do que precisar eu uso, tá? Agora eu vou construir a minha query. Aqui a gente precisa saber um pouco de SQL, né? Que são os scripts. Mas, como eu te falei, aqui o PHP Admin nos ajuda um pouco com isso. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, em SQL, eu tenho aqui o select, ó, tá vendo? Select. Isso daqui, ele faz o quê? Ó? Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui, ó, fazer um select. Não, aqui é só para montar, né, o meu script aqui em cima. E eu vou executar ele aqui, ó. Ele vai me mostrar o resultado. Então, eu posso utilizar essa mesma estrutura aqui lá na Bubble. Então eu vou copiar esse cara, tá? Eu vou copiar esse cara, vou lá na Bubble e vou colocar ele aqui. E vou fazer um teste. Eu vou inicializar essa query. Não cliquei. Agora sim, ó. Ó, ele falou que, eu preciso limitar, tá? Então eu preciso limitar. Então eu não posso usar isso aqui, ó. Eu vou usar o seguinte aqui, ó. Limit. Aí eu já conheço, né? Então eu vou usar aqui limit, sei lá, me retorna 100, né? No máximo 200, como ele falou ali. Então eu estou limitando, ele só vai me retornar os 100 primeiros registros, tá? Vou dar um initialize. Ó, deu sucesso, deu certo. E agora eu tenho que mapear esse retorno. Ele já percebeu que retornou 3 campos. E eu tenho que dizer, olha, o número, o que que é? O número, o ID, é um tipo número. O nome é um tipo texto. E o price é um tipo number também. Então eu defino como que vai ser esse retorno para a Bubble entender e poder usar depois ali nas telas, tá? Isso aqui é uma definição de tipo. Então aqui é o tipo, é o que ele identificou que retornou nessa consulta do banco. E aqui eu tenho que dizer dentro da Bubble como é que é o tipo correspondente a esses caras aí, tá bom? Salvei, tenho o meu primeiro carinha feito aqui, tá? Agora vamos lá para a tela. Vem aqui para a tela e vamos fazer a primeira coisa aqui, ó. Vamos aqui colocar um repeating group, ó. Vou colocar o repeating group aqui. No repeating group, eu vou colocar aqui, vou definir qual é o tipo que vai aparecer na repetição. Eu vou procurar e vou achar aqui, ó, obter produtos. Ó que legal, obter produtos. Aqui no Data Source eu vou vir aqui em Get Data from External API e vou encontrar aqui o obter produtos, ó. Cliquei em fechar. Se quiser manipular alguma coisa, eu vou deixar aqui um full list, por exemplo, tá? E agora eu vou colocar o texto aqui para exibir a informação. Então, ó, eu vou colocar um texto aqui dentro, né, desse list, né? Porque aí a informação propriamente dita que vai ser exibida ali naquela lista, né? Primeiro eu configuro o repeating group para dizer como é que ele... de onde vem os dados, né? Qual é o padrão de dados que vão ser repetidos. Agora eu vou dizer quais os dados que eu quero realmente mostrar, colocando meus textos aqui e dizendo, ó, aqui vai inserir um texto, uma informação dinâmica. Eu vou pegar aqui, ó, a célula corrente desse list aqui, ó, de obter produtos, e aí ele vai me mostrar quais os campos disponíveis. Então eu quero o nome. Tá? Vou mostrar só um nome aqui, que é para simplificar o negócio aqui, tá? Beleza, vamos ver isso aqui, se já deveria estar funcionando, né? Então vamos dar um preview. Ó, já está aparecendo a canetinha ali,
Só tem uma informação e por isso que só está aparecendo uma. Vamos fazer mais uma aqui? Já vamos mostrar aqui como fazer... Eu vou te mostrar como fazer a parte de inserção, tá? Então vamos lá no plugin. A gente tem que criar query. Deixa eu fechar essa queryzinha aqui, para não ficar uma linguiçona aqui, né? E vou colocar aqui, ó, criar produto. Vai ser no banco tal, no meu banco. Vou usar aqui para ambos, tá? E agora eu preciso saber como que é a query para inserir dados. Vamos lá no PHP MyAdmin, ó. Vamos clicar aqui em Insert. Olha aqui como é que é a query. É assim, ó. Então eu vou copiar a query. Tá bom. Vamos lá no na nossa configuração, vou colar aqui e vou só ter que manipular uma coisa ou outra. Primeiro, o ID, ele é auto-incremental, então eu não preciso, eu vou tirar, incluindo a vírgula ali, ó, tá? Que a vírgula é um separador, tá? Eu vou tirar o ID daqui e aqui no final eu vou tirar também, ó. Porque repare o seguinte, como é que funciona o insert? Eu falo qual é o nome da tabela, depois eu abro parênteses e falo quais são os campos que eu quero inserir. Depois eu coloco aqui valores. Quais são os valores desses campos? É assim que funciona o insert, tá? Então aqui, ó, eu estou dizendo as tabelas, as colunas, melhor dizendo. Depois eu vou dizer os valores, só que esse value 2 e value 3 eu vou tirar, ó. E no lugar eu vou colocar, eu vou colocar o ponto de interrogação, tá? Porque o ponto de interrogação eu vou colocar agora, vou criar 2 parâmetros para eu poder passar os parâmetros para ser substituído. Então, ou seja, quando eu for usar essa query aqui lá na minha tela, ele vai pedir 2 informações. Essas 2 informações eu vou passar aqui. Então, eu vou adicionar 2 parâmetros, ó. 2, tá? O primeiro eu vou chamar de name e o segundo de price, tá? Qual é o tipo do primeiro? Do name é text. E do outro é number, tá? E eu já vou colocar um texto aqui, um teste aqui, tá? Teste, e o valor do teste é 123. Para depois eu já poder fazer o meu teste aqui da query. Repara o seguinte, tá? Tá vendo que aqui eu coloquei ponto de interrogação? O MySQL vai utilizar ponto de interrogação aqui, tá? Existe, acho que o SQL, se eu não me engano, o SQL Server utiliza essa conotação aqui, se eu não me engano, tá? Então, para cada uma delas, o comportamento é diferente, você tem que olhar na documentação desse plugin aqui, tá? Então, o MySQL é o ponto de interrogação. Então, é importante que aqui vai ter que estar na ordem que os parâmetros estão aqui. Então, significa que o primeiro parâmetro, que no caso é o nome, vai ser inserido nesse primeiro ponto de interrogação. O segundo parâmetro, que no caso é o preço, vai ser inserido no segundo ponto de interrogação. Então é assim que tá acontecendo, porque na verdade tá meio bugado isso aqui, porque o certo seria eu usar isso aqui, ó, tá vendo? Monetário, né, símbolo monetário, cifrão, né, e número 1, cifrão, número 2, mas tem um bugzinho, só para vocês poderem entender. Vamos dar um initialize query, ele vai passar esses valores para lá, ó, pronto, já foi feito, ó, já tá funcionando agora. Agora eu consigo voltar lá na minha telinha, tá? Vou vir aqui e vou criar meu formulário. Então, deixa eu puxar esse cara para cá. Eu vou criar um formulário dentro de um grupo, só para deixar agrupadinho, tá? Venho aqui, vou colocar aqui, cadê o input aqui, ó? Vou colocar um input, beleza? Vou copiar e colar, vou colocar o segundo input, vou pegar um botão aqui e vou colocar um botão aqui, tá bom? Esse primeiro input vai ser o input do nome, esse segundo input aqui vai ser o input do valor, tá? Até vou colocar que o tipo desse cara eu quero que seja um currency, ó. E aí eu posso até colocar aqui um R cifrão, né, de repente, tá? Legal, nome ali, valor aqui, esse botão eu vou colocar aqui incluir, tá? Incluir. Beleza, tem lá meu input nome, meu input valor e meu botão incluir, e aí eu vou clicar aqui, ó, para inicializar um flow, né, um workflow. Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que criar o meu workflow, eu tenho que fazer o meu workflow, né, funcionar, né. Quais são os passos? Primeiro, vou vir aqui, ó, vou vir em data aqui, né, venho aqui em criar produto, e ó lá, o criar produto, ele está esperando eu passar aqui as informações, então eu vou passar no nome o correspondente ao input nome, o valor que tem nele, e no preço, o correspondente do input valor,
o valor que tem nele. Beleza. Repare que depois fica assim meio estranho, mas é normal, tá? Depois, eu vou vir aqui no Element Actions e vou falar, olha, reset os inputs, para ele limpar os inputs depois de ter inserido, tá? E aí, eu vou já vir aqui de novo em Data Things e vou falar, olha, vai lá no Obter Produtos, tá? Para ele atualizar esse cara. Eu vou vir aqui em Element Actions e Display List de um Repeating Group, ó. Vou selecionar qual é o Repeating Group, então já vou dizer aqui, olha, aqui eu seleciono o Repeating Group, como só tem um lá na minha tela, já veio selecionado. E o Data Source eu vou dizer, olha, pega do passo anterior, ó, do passo obter produtos, tá vendo? Então ele vai colocar aquilo que retornou do obter produtos naquele Repeating Group para atualizar o Repeating Group. Então é uma forma de eu já atualizar e já mostrar na tela em tempo real. Já está feito, agora já está pronto. É só a gente vir aqui, vamos lá. Aqui vai aparecer, acho que agora um cara novo, que é o teste que foi inserido lá quando a gente inicializou a nossa query, mas agora, ó, se eu escrever aqui, borracha, o valor da borracha é 5, eu vou incluir, ó, incluiu a borracha ali. Próximo, caderno, o valor do caderno é 25, vou incluir. E aí ele vai inserindo, utilizando a nossa base. Então se eu vier aqui, ó, vamos lá, vamos dar um select aqui, vou executar. Ele vai mostrar os dados todos, ó. Tá vendo? Todos eles, incluindo aquele teste que agora, por sinal, eu posso até remover para tirar essa informação a mais aqui, ó. Aí agora, quando eu começar, ele não atualiza porque não é automático, né? Lógico, ele tem que ir na base, consultar e voltar, mas se eu inserir mais um aqui agora, por exemplo, pasta, né? Pasta com plásticos, vai. Plásticos. Vou colocar aqui que a pasta custa 23, ó. Ele já vai sumir o teste e já inseriu o novo dado aqui, tá? Ou seja, a gente passou a utilizar totalmente os dados externos e no meu aplicativo especificamente eu usei tudo externo, incluindo a parte de login. Eu fiz uma parte de login nova. Então, todos os usuários cadastrados no sistema eu acesso através do banco de dados. Na verdade, eu não uso o PHP-MyAdmin, tá? Eu uso o MSQL Workbench, tá? Que é um aplicativo instalado no computador. Mas isso é um papo para depois. Se você quiser, eu até trago um pouco mais sobre isso e aí você já pode comentar aqui também para eu poder saber se você quer um conteúdo mostrando uma outra ferramenta para trabalhar com MySQL, pode ser uma oportunidade aqui para você também, tá bom? Mas se você ficou com alguma dúvida referente a esse vídeo, já vai nos comentários, fala comigo para que eu possa entender, ou então vai lá nas minhas redes sociais também, meu Instagram, e me pinga lá que eu tenho cada vez mais conseguido responder vocês lá de uma maneira um pouco mais rápida, depois que o Martim nasceu, passou a parte mais difícil e aí comecei a ter um pouco mais de tempo agora, tá bom? Beleza? Se você quiser aprender mais conteúdo do Bubble ou de outras tecnologias low code, o lugar é o Clube Léo Andrade, é um lugar onde tem vários conteúdos sobre essas tecnologias, já passamos aí estamos chegando a 300 aulas já lá no Clube Léo Andrade, ao todo, né, de todos os conteúdos que nós temos lá, então a gente tem cada vez produzido bastante. Se você quiser aprender, por exemplo, sobre Flutterflow, a gente já passa estamos chegando a 70 aulas de Flutterflow lá, só para você ter uma ideia. É muito conteúdo de Flutterflow, eu tenho certeza que a gente é o maior conteúdo de Flutterflow, né? O maior curso de Flutterflow hoje é o Clube Léo Andrade, então você quer aprender um pouco de Flutterflow, você pode ir lá, tá bom? Então, ó, Clube Léo Andrade, o link tá aqui, você pode aproveitar. Se você estiver vendo em novembro, tem um Black November e tem uma coisa legal, o Black November já tem 15% de desconto se você já quiser assinar já, mas se não, você pode me seguir em todas as redes sociais, porque estão sendo soltados diariamente cupons surpresas que vão acrescentar valor de desconto nessa assinatura, ou seja, nos 15% vai adicionar mais desconto com esses cupons que eu tenho soltado lá nos stories, né, das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, é surpresa, tá? E esses cupons, eles servem da seguinte maneira, é para quem usar o primeiro, né, então a gente tem limites ali também, né, os cupons não são disponíveis sempre, depois que sumiu o story, esse cupom para de existir. Se você não usou enquanto o story estava no ar, você perdeu o cupom.
Então fica essa dica aí pra você, tá bom? Ó, e esses cupons, eles vão te possibilitar, dependendo do cupom, chegar até 60%, fala baixinho pra ninguém ouvir, 60% de desconto. Isso só nesse mês de novembro, se você estiver vendo novembro de 2022, né? Vou deixar até aqui, ó, novembro de 2022, tá? O mês todo, beleza? É isso. Se você quiser aprender inglês, o link da Oak School tá aqui embaixo, a escola onde eu faço aula de inglês, e eu recomendo porque gosto bastante das aulas deles, tá bom? É isso. O vídeo já vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer, comentando, compartilhando, participando, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos legais aqui para você. Então é isso, grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!